Venerável mestre, gravando, tudo certo. Muito bem, boa noite a todos os irmãos. Muito obrigado pelo comparecimento, por prestigiarem as reuniões da loja Adair Figueiredo. Muito boa noite ao nosso palestrante. Vou passar a palavra para o irmão guarda da lei, para que ele, irmão Arley, por favor, fazer uma oração de introdução e depois já vamos passar a palavra para o nosso palestrante. Muito boa noite, meus irmãos. Pedimos a proteção do grande arquiteto do universo, que nos ilumine, nos inspire e que possamos apreender e ter esses conhecimentos que o irmão Rogério Bon nos fará. Mais uma vez, rogo a proteção do grande arquiteto do universo e retorno a palavra para o venerável mestre para que dê prosseguimento, que assim seja. Muito obrigado, meu irmão. Irmão Rogério, por favor, a palavra é sua. O senhor abre o seu microfone e fique à vontade. Muito obrigado, venerável. Muito obrigado, meus irmãos. Quero dizer que estou muito honrado por este convite para conversar com vocês nessa noite de terça-feira e trazer algumas reflexões. Na verdade, o convite que eu recebi e que eu estendo a todos os irmãos é exatamente de conversarmos, de percebermos algumas situações que todos nós estamos vivendo e que fazem com que nós tenhamos que mudar em muitos sentidos. E é lógico que não importa qual é a atividade que a gente desenvolve, não importa aonde é que nós estamos, seja no Rio Grande do Sul, seja no Mato Grosso, seja em Santa Catarina, seja onde for. Nós fomos impactados de uma forma muito significativa por tudo isso que aconteceu. E eu quero justamente trazer um pouco de luz sobre algumas questões, junto com os irmãos, e, na sequência, olhar que caminhos que a gente pode desenvolver para seguir a nossa trajetória, para seguir os rumos das nossas vidas e dos nossos negócios. Então, eu quero começar trazendo algumas informações, alguns dados que me parecem que são bastante importantes. Em primeiro lugar, quando a gente está falando de transformações, a gente poderia simplesmente olhar para os últimos 10 anos e dizer que o mundo nos últimos 10 anos se transformou muito rapidamente. Para os padrões, vamos dizer assim, até janeiro de 2020. Nós olhávamos e nós percebíamos uma transformação na forma das pessoas se relacionarem, na forma das pessoas se comunicarem, na forma dos negócios serem feitos. E a gente percebia isso gradativamente se transformando e nós achávamos que aquilo tudo era muito rápido. Ora, meus irmãos, se nós olharmos para janeiro de 2020, quem de nós imaginaria que nós estaríamos participando de uma loja neste formato que está acontecendo agora? Ninguém. A gente até poderia imaginar que, quem sabe, um evento mais tarde, daqui a alguns anos, pode ser que se faça, onde as pessoas vão participar totalmente à distância. Meus irmãos, eu tenho feito palestras, tenho participado de eventos de vários lugares do mundo, em salas com 200, 500, 600 pessoas, através desta ferramenta e de outras. Agora, no dia 29 de outubro, eu estarei participando de mais um evento internacional, fazendo uma palestra, para um evento que é organizado por um conselho profissional do Peru, junto com um conselho profissional do México, em conjunto com uma universidade da Rússia, numa sala como essa.
Então, isto já é algo que transformou profundamente a nossa forma de conectarmos. E não é que não existissem essas ferramentas. O Zoom não foi criado agora. Google Meet não foi criado agora. Todas essas ferramentas elas já existiam. Mas como as transformações elas vinham acontecendo para nós rapidamente, mas quando a gente olha porque aconteceu desde janeiro, a gente vê que de janeiro para cá houve uma aceleração gigante nas transformações. E todos nós fomos impactados. Acho que é importante comentar também que o impacto ele se dá de pelo menos duas formas. Quando a gente está falando de todo esse processo de pandemia, nós não podemos deixar, na minha percepção, de enxergar os dois lados que se abrem a partir de um Y. Então vamos imaginar que a gente tem todo esse processo de transformação e ele se abre para dois lados, como impactos que aparecem de dois lados. Eu tenho alguns dados que eu quero compartilhar com os senhores, com os irmãos, que diz o seguinte. Primeiro, o PIB do mundo, Produto Interno Bruto do mundo, no ano de 2019, era de 87 trilhões de dólares. Este era o Produto Interno Bruto do mundo. O Produto Interno Bruto do mundo, no ano de 2020, caiu 7,6%. Ou seja, 7 trilhões de dólares viraram pó. Deixaram de existir. O PIB do Brasil, Produto Interno Bruto do Brasil, em função da variação cambial, a gente pode, e o dólar subiu muito desde o início aí desse processo, mas vamos enxergar, ele era de aproximadamente 1,5 trilhões de dólares aqui no Brasil. Este ano, até mês passado, somando as perdas consecutivas trimestre a trimestre, o PIB brasileiro caiu algo da ordem de 9,7%. O que significa que aqui no Brasil nós tivemos uma perda da ordem de 200 bilhões de dólares. Esse é dinheiro que deixou de circular, é riqueza que deixou de ser gerada e que hoje está causando problemas para as empresas de grande parte das pessoas, para as pessoas, para todo mundo. Esse é um lado do Y. Agora vamos falar do outro lado do Y. Esses dados são de sexta-feira passada. A pandemia de Covid já atingiu, no mundo, 32 milhões de pessoas. Destes 32 milhões de pessoas que foram atingidas pela pandemia, aproximadamente 990 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, perderam suas vidas. Quando a gente está falando de Brasil, a gente tem aproximadamente 4 milhões e 800 mil pessoas que já foram oficialmente, dentro das estatísticas oficiais, infectadas pelo Covid. Destas, aproximadamente 140 mil pessoas morreram. Então, nós estamos vendo os dois lados de um Y. Não é possível a gente falar de todo esse processo de pandemia e de todo esse processo de transformação sem olhar os dois lados. Seria desrespeitar a memória deste 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas que morreu em função desta doença, que talvez morresse por outra razão ao longo deste ano, mas nós não sabemos, mas o fato é que este 1 milhão de pessoas morreu por esta doença, se nós não falarmos de que elas perderam sua vida em função da pandemia. Mas também seria desrespeitar todos aqueles que trabalham, que geram renda, que a partir do seu esforço geram a riqueza para as nações, geram empregos, geram as coisas que a gente consome, se a gente não olhar também para esses 7 trilhões de dólares que se perderam já ao longo deste ano. Essas são faces indissociáveis de uma mesma moeda.
causadas por uma razão muito parecida. E existe, em função de tudo isso, essa aceleração de transformações. Por quê? Porque nós somos seres adaptáveis. O ser humano sobreviveu ao longo de tantos milhares de anos como seres humanos, da forma como nós somos, né, dentro do nosso planeta, porque nós somos adaptáveis. Se nós não fôssemos adaptáveis, provavelmente nós não estaríamos conseguindo habitar aqui. Nós somos também, e nós brasileiros, e os senhores certamente lembram dos N planos econômicos que aconteceram, principalmente década de 80 e década de 90, que a gente dormia com uma moeda, acordava com 3 zeros a menos, ou com outro nome de moeda, ou com as duas coisas, ou com o nosso dinheiro confiscado em poupança ou em qualquer outro lugar. Que outro país do mundo passou por circunstâncias como essa que nós passamos? Então, nós temos uma capacidade de adaptação muito grande. E isso é um ativo, é uma coisa muito positiva que nós temos. Graças a isso, a gente conseguiu rapidamente, e olha, estamos falando de meses. Para nós que estamos aqui no meio de todo esse processo, parece uma eternidade. A gente olha, todos nós falávamos de quarentena, eu me lembro lá no dia 15, 16 de março, quando veio a notícia, olha, vai fechar lojas, vão fechar colégios, vão fechar cinemas, vão fechar tudo. Por 2 semanas. Vocês lembram dessa história? Por 2 semanas. Havia quem tinha acreditado que seria por 2 semanas. Mas tinha um pouco mais de pessoas um pouco mais pessimistas que diziam, não, é quarentena. Vai ser uns 40 dias. Bom, nós já passamos da 200ª e sabemos que vamos ter que levar mais um período, ainda com alguma coisa nesses moldes de distanciamento controlado, trabalhando, mas ao mesmo tempo tomando conta, esperando vacina, essas coisas todas. E por que a gente precisa refletir em cima dessas questões? Porque é inevitável que todos nós tenhamos passado por alguma situação que necessitou um rearranjo de forças, um rearranjo de estruturas. Eu estava ouvindo vocês comentarem a respeito de pousadas. Um irmão tem uma pousada. Eu tenho clientes que são da cadeia produtiva do turismo e da cadeia produtiva dos eventos. Eu mesmo também faço palestras, também sou da cadeia produtiva de turismo, de eventos, como uma das minhas atividades. O que aconteceu com o turismo? Bom, nos primeiros meses ali, 2 meses, 95% dos voos pararam. Nossa capital, Porto Alegre, tinha algo como 3, 4 voos por dia. Hoje já está chegando na casa dos 20 novamente, 30, um pouco mais. Chegou a 2, 3 por dia. Como é que ficou a cadeia produtiva da aviação? Os hotéis totalmente fechados, os restaurantes totalmente fechados. Vocês devem ter acompanhado alguns hotéis históricos aqui, como o Everest, encerrou suas atividades. Diversos restaurantes, um restaurante que eu gostava muito ali no bairro Higienópolis, o Romana Becker, muito almocei lá com meus pais, não existe mais. Então isso entra na conta da pandemia também. São vítimas que não são seres humanos, mas são empresas que deixaram de existir. Faz parte daqueles 7 trilhões de dólares que se perderam ao longo desse ano. Faz parte de incontáveis empresas que fecharam e que não vão mais continuar. Bom, mas eu não gosto de trazer um olhar negativo. Eu não gosto de só trazer situações para a gente lamentar. Tá bem, tudo isso é verdade, mas e aí? Isso não é nenhuma novidade. Todos nós estamos sofrendo na pele essa questão e todos nós estamos fazendo aquilo que de melhor nós podemos fazer para suportar e para superar tudo isso. Junto com essas informações, tem pesquisa realizada pela OCDE, que é um organismo internacional europeu, Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem sede em Paris. E o que tem de interessante nessa pesquisa? A pesquisa feita pela OCDE aponta que existe uma perspectiva baseada nas tendências, primeiro, de que o tombo que a economia mundial venha a tomar seja menor
do que inicialmente estava se prevendo. O tombo que a economia brasileira vem a tomar seja menor do que originalmente estava se imaginando que seria. Deste modo, existe uma tendência de que no ano de 2021, esse PIB mundial que cresceu, que caiu já 7,6 pontos percentuais nesse ano de 2020, cresça algo da ordem de 5,25. Que o PIB brasileiro, que caiu da ordem de 9,7, cresça no ano de 2021, 3,25. Ora, é pouco, mas nós não estamos falando de mais um ano sem crescimento, nós não estamos falando de mais um ano sem nenhuma recuperação. Um outro dado que eu achei muito interessante, que eu quero compartilhar, e ele saiu essa semana, que diz respeito ao desemprego. Ora, nós estamos num momento de desemprego muito alto no Brasil. Muitas empresas fecharam, muitas empresas deixaram de empregar a totalidade das pessoas que lá estavam. Mas, apesar disso, o número de desempregados deste mês é menor do que o número de desempregados do mês passado. Foi o melhor mês de agosto. Nós estamos entrando em outubro, então 2 meses atrás, né? Foi o melhor mês de agosto desde 2010, em termos de contratação. Ou seja, existem sintomas de que as coisas estão começando a retornar. Talvez vocês percebam uma movimentação de negócios, as pessoas querendo olhar para frente por várias razões. Primeiro, que as pessoas não estão mais aguentando ficar paradas. As pessoas estão buscando novas atividades. Então, uma das coisas que eu tenho visto com mais frequência nesse momento é olhar para 2021 e pensar, ok, tá bem, nós estamos em outubro, então não tem mais o que fazer de novidade aqui em 2020. Vamos seguir até o final do ano e vamos virar essa chave. E 2021 vamos fazer alguma coisa diferente. Só que o que acontece? E esse é um dos pontos que eu também quero trazer. Uma das coisas que sempre se disse, né, desde o início desse processo de pandemia, ora, é importante que a gente, dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, controle ao máximo as despesas, evite gastos desnecessários. Dentro da empresa, verifique quem são os clientes que estão começando a ficar inadimplentes, imediatamente chega, conversa com eles para evitar que ele fique 2, 3, 4 meses sem pagar, que é muito mais difícil de recuperar isso. Tá bem, mas se eu só estiver olhando para o momento de agora, se eu só estiver olhando para o meu bolso e pensando apenas nesse momento que eu tenho chamado de travessia, o que vai acontecer? Vai chegar no final desse período, daqui a 1 mês, 2, 3, e eu vou estar desidratado, desnutrido, eu vou estar fraco, porque eu não olhei para frente, eu fiquei só pensando no momento de agora, vou estar sem nenhuma ideia nova, vou estar sem ter algo diferente para oferecer para os meus clientes, para os meus parceiros, seja lá para quem for. E provavelmente vai ter alguém, concorrente meu, uma outra pessoa dentro da minha organização, uma outra área que não existia, que vai ter aproveitado esse período para se preparar, para criar algo novo, para estudar algo novo, para fazer algo novo. E vai chegar no final desse processo, daqui a 1 mês, 2, 3, não importa, mais forte, com ideias diferentes, falando a nova linguagem do cliente. Isso é um ponto que também é muito importante, porque muito se escuta falar de novo normal. Ah, porque o novo normal. Ninguém sabe o que é novo normal. Por enquanto, o novo normal é nós termos uma reunião nossa assim, pelo Zoom. Vai ser sempre assim? Não creio. Então, este não é o novo normal, este é o normal do momento. O que vai acontecer a partir de 2021, quando a gente tiver vacina, quando a gente tiver a queda das taxas de infecção chegando a patamares onde o perigo seja menor para os grupos de risco e para a população em geral? A atividade econômica vai voltar. E muitas das coisas que hoje estão absolutamente paradas,
vão ter um impulso muito significativo. Por exemplo, cadeia produtiva do turismo. As pessoas gostam de viajar. As pessoas gostam de sair de casa, gostam de pegar um carro, de pegar um ônibus, de pegar um avião e ir para sei lá onde. Pode ser Palhoça, pode ser Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, pode ser Dubai, Paris, onde for, cada um com o seu sonho e com o seu bolso, mas as pessoas gostam de ir. Ou vocês imaginem que a partir de agora todo mundo vai ficar satisfeito de olhar a Torre Eiffel a partir das fotos na tela ou vendo uma transmissão ao vivo na tela do celular. Não. As pessoas vão continuar casando e vão continuar fazendo lua de mel em algum lugar onde elas tenham como sonho. E a partir do momento que durante um ano isso não foi possível ou foi muito mais difícil de acontecer, as pessoas que têm condições de fazer isso vão fazer no ano de 2021. Porque não vamos nos iludir. Eu tenho clientes de vários segmentos, na indústria, comércio, serviços, basicamente micro, pequenos e médios são os meus clientes, em especial pequenos e médios. Tem empresas que estão muito bem, que tiveram uma explosão de faturamento em função da atividade que tem. Então não se pode imaginar, como a gente escuta muitas vezes, que todos estão mal, que todos estão quebrados, que todos estão sem dinheiro. Isso não é verdade. E mesmo que isso fosse verdade, nós não podemos deixar de planejar o ano de 2021, deixar de olhar para frente em função da fotografia de agora. Se a gente olhar para a foto de 1943 ou 1944 na Europa, o que nós vamos ver? Nós vamos ver a Europa Ocidental destruída. Como é que foi possível reconstruir a Europa Ocidental? Olhando só para o momento daquele instante onde tudo estava destruído? Claro que não. Foi olhando para frente e ver o que eu preciso fazer para sair daqui, para reconstruir, para seguir, para fazer algo diferente, para fazer algo novo. Então, se eu ficar olhando só para a foto de agora, mesmo que a minha foto seja de uma casa destruída, no sentido de que a minha empresa está mal, que as minhas finanças estão mal, se eu ficar só olhando isso, imaginando, poxa, que horror, o que eu vou fazer, não sei como sair daqui, a minha dificuldade vai ser muito maior. Então, eu tenho feito, ao longo desses meses, várias reflexões e eu criei um conjunto de episódios que eu tenho colocado nas mídias sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e também no meu canal do YouTube, que eu chamei de Pílulas de Gestão para a Travessia. O que são essas pílulas de gestão? Bom, por enquanto eu estou na 33ª, então já falei 33 pílulas. Elas serão 101 num primeiro momento. E algumas das coisas mais básicas que a gente conhece, seja pela nossa experiência de vida, seja pela nossa aprendizagem nos ambientes acadêmicos, seja pela nossa vivência dentro da empresa, seja pela vivência em ambiente público, às vezes a gente olha e diz assim, mas isso aqui é muito óbvio. Meus irmãos, a quantidade de empresas e de pessoas que estão em dificuldade nesse momento por não ver e não fazer o óbvio é muito grande. Às vezes, simplesmente, quando a gente chega para um cliente, conversa com ele, escuta os problemas, simplesmente ao falar a respeito das dificuldades que esse cliente tem, seja um profissional, seja uma empresa, ele mesmo se dá conta de algumas ações que poderia ter feito e que não fez ainda. Então, nós fazemos parte, eu sou irmão adormecido da Guzmão Fortunato 161, que inclusive está ocupando uma noite na quarta-feira no templo, onde costuma ser os encontros da loja de vocês. Então, nós fazemos parte desse ambiente, dessa irmandade, e por si nós já temos uma conexão diferente com as pessoas. Mas muitos profissionais, muitas empresas adotaram uma postura de isolamento. Ora,
tivemos que ficar em casa durante o período, temos que ficar saindo com menos frequência, tomar cuidado, tudo isso é verdade. Mas não significa que temos que ficar isolados. Não significa que eu tenho que deixar de conversar com parceiros, deixar de conversar com possíveis clientes, até com concorrentes. Até com concorrentes é um ponto importante para saber como é que esta pessoa, essa empresa está percebendo o mercado. Em outros lugares do mundo, acompanhar o que está acontecendo. Ora, a gente tem visto a situação da Europa. A Europa ela entrou primeiro no processo de lockdown, fechou, abriu primeiro e, talvez vocês tenham visto nos últimos dias o que tem acontecido, está num processo de fechar novamente. Então, quando a gente olha o que está acontecendo lá na frente, a gente consegue enxergar o que pode vir a acontecer aqui e se preparar melhor. Uma outra situação que eu tenho visto, infelizmente, acontecer nesse processo, e aí independe de qual é a atividade que a pessoa desenvolve, independe se estamos falando de um empresário, de um servidor público, de um professor, de um funcionário, não importa. Mas em muitos casos, e eu vou falar novamente esse ponto, eu tenho visto as pessoas não aproveitarem este momento para buscar alguma coisa nova. Ora, para quem tem filhos pequenos, é muito comum uma situação de que teve que ficar parte do seu dia em casa e os filhos estão em casa assistindo aula online, num formato não muito diferente desse que a gente está tendo aqui. E, de repente, a pessoa passou a ter que fazer toda a sua gestão dos seus negócios a partir da sua casa, com os filhos ali, e isso já é um desafio muito grande. Mas não significa que eu não posso criar um momento para conhecer algo completamente diferente. Eu não estou tendo tempo de deslocamento na maior parte dos momentos para sair da minha casa, ir até o meu ambiente de trabalho, visitar clientes. Eu posso dar um depoimento para vocês. Eu costumava passar, sei lá, pelo menos 2 dias por semana viajando ou no interior do estado ou pelo Brasil, muitas vezes fora do Brasil. Atualmente, desde fevereiro, eu não entrei no avião. E saí de Porto Alegre apenas por escolha para fazer visitas em Gramado e Canela em final de semana, dar uma chegadinha em São Francisco de Paula e semana passada, terça-feira, passei pela primeira vez, desde fevereiro, o dia inteiro em reuniões de negócios em Bento Gonçalves. Então, o que significa isso? Que eu tive menor perda de tempo de deslocamentos, de transporte e todas essas coisas. Então, eu escolhi, no meu caso, conhecer mais sobre alguns temas, ler mais a respeito disso, me aprofundar em determinadas questões. Um tema que eu me aprofundei foi justamente o uso das ferramentas que facilitam comunicação e mídias sociais. Produção de vídeos, reuniões à distância, fazer palestras virtuais, são coisas que eu fui me aprofundando. Alguns temas que eu considerei, poxa, eu preciso saber mais profundamente sobre isso. Por exemplo, a lógica do cisne negro. Creio que talvez vocês tenham ouvido falar a respeito desse tema. Um cidadão chamado Nassim Taleb, que há uns 10, 12 anos atrás, escreveu um livro chamado A Lógica do Cisne Negro, que agora, nesses últimos tempos, virou uma coqueluche. Todo mundo cita esse livro e fala a respeito desse livro. Basicamente, o que ele diz é o seguinte: mesmo as coisas que são consideradas praticamente impossíveis de acontecer, em algum momento elas vão acontecer e vai acontecer uma grande transformação em função disso. E ele cita alguns exemplos, como o 11 de setembro, e diz o seguinte: se no dia 10 de setembro alguém chegasse e dissesse, cuidado, extremistas muçulmanos vão roubar, vão sequestrar aviões e vão enfiar aviões lá nas Torres Gêmeas em Nova York e no Pentágono e vão tentar atingir o Capitólio, quem acreditaria? Então, o problema não é apenas saber que alguma coisa muito diferente vai acontecer, mas acreditar que isso pode ser verdade. Não sei se vocês já viram um vídeo, se não viram, eu recomendo, onde o Bill Gates
ex-CEO da Microsoft, em 2015, numa palestra, fala que um ponto de maior risco que o mundo teria num futuro próximo era uma pandemia. E que ele citava formalmente o coronavírus como uma possibilidade de vírus a ser solto ou estar no mundo inteiro. Em 2015 ele falou isso. Tem no YouTube uma palestra dele exatamente nesse ponto. O que aconteceu efetivamente para se fazer algo a respeito? Ou o que se poderia fazer a respeito? Muito pouco. Então, esses são alguns temas que eu escolhi conhecer um pouco mais, me aprofundar um pouco mais, e tantas outras coisas. E o que eu tenho dito para as pessoas é isso, aproveitar esse momento. Ah, ok, eu tenho mais tempo para estar com a minha família, bacana, aproveite. Eu tenho mais tempo para ler um livro que eu quero, leia esse livro que quer. Mas escolha um tema diferente, uma coisa que que normalmente não teria escolhido para conhecer, para aprofundar o conhecimento. Para usar esse momento para chegar daqui a 2, 3, 4 meses com conhecimentos novos e diferentes sobre alguma coisa que eu não estaria normalmente estudando, que eu não estaria normalmente me envolvendo. E para quem tem seu negócio, para quem atende clientes, criar alguma coisa que faça sentido agora. Vocês querem ver uma coisa? Uma das minhas atividades ao longo desses últimos 20 anos vem sendo coordenar missões empresariais e acadêmico-empresariais para diversos lugares do mundo. Já coordenei missões para o Vale do Silício diversas vezes, para o Canadá, para a Alemanha umas 10 vezes, China, Emirados Árabes e por aí vai. Em diversos lugares, já 5, 6, 7, 10 anos atrás, lá no Vale do Silício, a gente via uma realidade que hoje começou a ser mais forte aqui no Brasil e em diversas partes do mundo, que é o trabalho remoto, chamado home office. Então, certamente vocês já viram o chamado modelo Google, onde as pessoas têm uma liberdade muito grande para fazer o seu trabalho dentro da empresa e praticamente vão lá se quiserem e quando quiserem. São cobradas por resultado. Daí vocês vão me dizer, Rogério, nem tudo pode ser assim. Eu tenho uma loja, como é que meu funcionário vai aparecer na minha loja quando quiser? É lógico. Eu tenho uma indústria, é claro. Mas existem áreas, mesmo dentro de uma indústria, mesmo dentro do comércio, onde grande parte dos trabalhadores não precisa estar num espaço físico de propriedade da empresa. Isso eu vi em diferentes empresas no Vale do Silício, na Oracle, no PayPal, no Google. Um exemplo aqui em São Paulo. Não faz muito, eu coordenei uma missão empresarial, acadêmico-empresarial, para São Paulo. Passamos lá uma semana visitando empresas, etc. E fomos visitar a Johnson & Johnson. Vocês conhecem a Johnson & Johnson. Johnson & Johnson faz desde creme, pasta de dente, camisinha, faz um monte de coisas que são, vamos dizer, da indústria de base tradicional. Não é uma questão de inovação, startup, nada disso. Eles construíram um prédio novo, fantástico. E esse prédio, ele tinha espaço para 500 funcionários. Detalhe é que a Johnson & Johnson tem, em São Paulo, 800, 850 funcionários. E aí a primeira pergunta que eu fiz, quando a gente estava lá, sendo recebido pelo head de gestão de pessoas, sim, mas e como é que funciona? E as outras pessoas? Ora, resposta. As outras pessoas não precisam estar aqui. Aliás, as pessoas só precisam estar aqui quando realmente tem algo que seja muito necessário. Senão as pessoas vão estar trabalhando de casa, vão estar trabalhando da cafeteria. Na frente da Johnson & Johnson, lá em São Paulo, tem 2 shoppings muito bacanas. E tem uma área verde muito grande. As pessoas ficam sentadas. Por que fazem isso? Porque querem, né? Ficam sentadas lá na área verde, com o notebook no colo, trabalhando. Daí saem de lá, vão para dentro do shopping, numa cafeteria, ou voltam lá para Johnson & Johnson. Mas o fato é que, se todo mundo, todos os 850 fossem trabalhar ao mesmo tempo, não existiria espaço para as pessoas lá. Ah, tem que fazer uma reunião presencial. Legal.
Então, as pessoas reservam uma sala lá dentro da empresa, vão lá, se reúnem, fazem a reunião e vão embora. Não tem necessidade do Rogério ir lá na empresa aquela semana, ele não vai. Vai fazer toda a sua atividade de casa ou da onde tiver. Ora, isso aí, 3 anos atrás, parecia uma grande novidade aqui no Brasil. Eu vi isso há mais de 10 anos no Vale do Silício, a primeira vez que eu estive lá. O que acontece hoje? Grande parte das empresas estão se dando conta de que estruturas gigantes, elefantes brancos enormes, que custam milhões para serem construídos, que geram de contas de luz fantásticas todos os meses, geram um problema de aquecimento no inverno, problema de resfriamento no verão, elas são desnecessárias. Porque parte dos funcionários pode trabalhar de suas casas. Não, nem todos estão acostumados a trabalhar de suas casas, nem todos têm infraestrutura para trabalhar de suas casas. Uma das coisas que eu desenvolvi também ao longo desses meses de pandemia foi um projeto junto com 2 pessoas, minha esposa Ana Paula e uma colega chamada Alessandra. Nós criamos um canal chamado Movimento Solidário Empresarial. E o Movimento Solidário Empresarial são canais no YouTube, no Facebook, e podcasts, onde a gente entrevistou já 90 empresários, empreendedores, executivos de todos os continentes, mais de 12 países e 20 e poucos estados do Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós conversamos com um empresário com quem eu tive contato mais próximo, de Angola. Ele é de uma cidade chamada Benguela, fica próximo a Luanda, 300 quilômetros de Luanda. E na conversa a gente estava falando justamente sobre a questão de teletrabalho, de home office, qual é o impacto em Angola, se as pessoas estavam se adaptando ao home office em Angola. A resposta dele: olha, Rogério, o problema não é se adaptar. Em Angola, a maior parte das pessoas não tem smartphone, não tem notebook, e não existe internet de qualidade razoável, eu não vou nem dizer de boa qualidade, na maior parte das cidades, não é? Nem em algumas regiões da cidade. Deste modo, trabalhar à distância não é uma opção para a maior parte das pessoas. É uma minoria que tem condições e infraestrutura de fazer isso. Então, eu entendo que tem uma transformação muito grande e uma mudança importante que tem que acontecer para que isso venha a ser um fato que permaneça depois desse período de pandemia. Agora, se nós não enxergávamos antes que era possível, que era adequado, que não traria, vamos dizer assim, um prejuízo muito grande para os negócios ter pessoas trabalhando fora da sede, hoje a gente percebe isso. Sim, as pessoas podem ter um notebook e trabalhar em qualquer lugar, as pessoas podem ter um celular e trabalhar em qualquer lugar. Isso são coisas que até pouco tempo atrás era uma heresia para a maior parte das empresas, para a maior parte dos profissionais falar disso. Eu tenho um cliente que teve uma resistência muito grande a fazer a liberação das pessoas para home office. Então, num primeiro momento, quando foi proibido o desenvolvimento de qualquer tipo de atividade empresarial no município de Porto Alegre, ele foi prorrogando, 1 semana fechado, 2 semanas fechadas, até que chegou um ponto que disse: olha, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí começou a aceitar a fórceps pela dor e não pela conscientização. Vou ter que fazer as pessoas trabalharem à distância para pelo menos continuar atendendo meus clientes. Hoje, essa empresa está conscientizada de que é um caminho possível. É um novo futuro possível. Eu não preciso ter uma estrutura gigante, eu não preciso ter as pessoas todas dentro da minha empresa, eu posso espalhá-las em diferentes lugares. Isso, em algumas áreas, já era uma prática, não é nada inovador, mas para a maior parte das organizações passou a ser uma novidade que começou a acontecer hoje. Uma outra coisa que é fundamental, e eu quero trazer de novo o exemplo que eu falei para vocês no início,
a respeito de... Trouxe o meu exemplo. Eu tenho feito palestras e conversas e workshops com diferentes países. Argentina, Uruguai, Peru, Bolívia, México. Falei para vocês esse evento que eu vou fazer no final do mês. Mas o que está acontecendo? As pessoas estão se dando conta de que o mercado, ele não é a nossa cidade, ele não é o nosso estado, nem mesmo o nosso país. O mercado é o mundo. Eu posso fazer, dependendo da minha atividade, uma parceria com alguém que trabalha numa área semelhante à minha e que é lá do outro lado do mundo. Eu quero entender um pouco mais, eu tenho lojas de varejo, legal. Eu quero entender como é que funciona as lojas lá na Nova Zelândia. Será que tem alguém lá que eu possa trocar uma ideia, que possa me ajudar a fazer alguma coisa aqui? Quem sabe criar alguma coisa diferente, que vai ser uma gigantesca novidade aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na província de São Pedro, na República Juliana? Ora, eu preciso enxergar essas possibilidades. Então, nesse momento, o mundo também se abriu. As pessoas também se abriram para ampliar os seus horizontes e enxergar que o mercado ele está em toda parte, que eu posso fazer parcerias com todo mundo. Eu posso pensar globalmente e não apenas nos meus arredores. Este é um futuro que foi facilitado, meus irmãos, por momentos de comunicação, por ferramentas de comunicação como esta que a gente está utilizando aqui. Então, se a gente junta a necessidade de transformar, a necessidade de criar algo novo, com ferramentas de comunicação como essa, olha a oportunidade que os nossos filhos, que os nossos netos vão ter e que estão recebendo nesse momento de pandemia para se acelerarem, assim como nós, no desenvolvimento. A pandemia matou já 1 milhão de pessoas, fez-se perder 7 trilhões de dólares, mas olha a oportunidade de desenvolvimento que nós todos estamos recebendo. Além da questão que também não se pode desprezar e que eu já comentei, mas que a gente tem que sempre lembrar, maior tempo de convívio com a família. Isso pode não ser bom, porque de repente a pessoa em casa passa a ter mais convívio com a família e começa a perceber problemas que ela não percebia antes. E vai ter que lidar com situações que antes ela não tinha que lidar. Mas faz parte do autoconhecimento. E na nossa caminhada a gente sabe que o autoconhecimento é absolutamente fundamental. Se eu quero conhecer a realidade do mundo, se eu quero conhecer o outro, eu preciso me conhecer. Eu preciso entender mais a mim mesmo. Então esse momento ele está nos propiciando tudo isso. Os novos futuros possíveis, eles passam por se aproveitar essa aceleração de desenvolvimento que nós estamos tendo agora, por aproveitar novos negócios, por aproveitar novos parceiros e por fazer com que tudo isso em conjunto nos ajude a, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, o período que for, que a gente possa sair com novas ideias, ideias diferentes do que aquelas que a gente tinha antes. Porque se eu tivesse saído desse processo exatamente pensando do mesmo modo como eu estava quando eu entrei nesse processo, eu vou ter sérios problemas, porque eu vou encontrar um mundo diferente, clientes diferentes, pessoas diferentes, que se transformaram ao longo desse processo de pandemia. Eu também tenho que me transformar. Eu preciso enxergar o que vai ficar de tudo isso. O que é uma moda que agora está acontecendo e que daqui a pouco vai deixar de existir? Mas o que vai ficar? Uma das coisas que eu acho que vai ficar são as reuniões híbridas e os eventos híbridos. Eu tenho visto algumas organizações que já estão fazendo reuniões presenciais que adotaram um critério. Uma reunião presencial, uma reunião à distância. Uma reunião presencial, uma reunião à distância. Isso favorece redução de custo, redução de estruturas. Quantas e quantas vezes a gente tem que se deslocar ou tinha que se deslocar para visitar um cliente, para ir, às vezes, participar de uma reunião em outra cidade, pegar um avião, ficar um dia fora, voltar no dia seguinte. Olha o custo disso. Precisa disso mesmo? Eu preciso sair daqui às 6 da manhã para fazer uma reunião em São Paulo às 11, para chegar no final do dia às 18, correr para o aeroporto, pegar um avião para chegar aqui de noite?
Quanto custou isso em termos financeiros, em termos de tempo? Ao longo do tempo, quanto custa isso em termos de saúde para as pessoas? Precisa disso? Está provado que não, não precisa. Mas vai haver aqueles momentos mais importantes, aquelas reuniões mais relevantes, aquelas situações onde a gente vai ter que continuar fazendo. Então, me encaminhando aí para o encerramento dessas minhas palavras e ficando à disposição dos comentários, concordâncias, discordâncias, enfim, vou estar totalmente aberto a ouvir os irmãos que assim desejarem se manifestar. A mensagem que eu percebo é que todos nós estamos recebendo uma situação onde nós podemos ser vítimas do que está acontecendo, onde nós podemos ser espectadores do que está acontecendo, ou nós podemos ser protagonistas para melhorar o que vem depois do que está acontecendo. E nós temos a escolha. Qual dessas três coisas que nós queremos ser? Obrigado pela oportunidade, venerável. Muito obrigado, meu irmão. Excelente. Essas modificações que o irmão se referiu, e nós sentimos aqui nas nossas reuniões, né? Nós estamos convivendo com irmãos de outras lojas e até de outros orientes que, de uma outra maneira, a gente não conseguiria conviver nunca. Estamos conhecendo pessoas novas. E nós temos tido os irmãos lá de Natal. Na próxima segunda-feira teremos uma reunião com os irmãos uruguaios da loja Caridade número 10. E são reuniões que estão nos oportunizando a aproximação de irmãos com os quais nós provavelmente nunca teríamos tido oportunidade de nos reunir se as reuniões fossem físicas. Muito obrigado, meu irmão. Eu vou, então, abrir a palavra para aqueles irmãos que quiserem fazer algum comentário ou alguma pergunta para o irmão palestrante. Por favor, meus irmãos, a palavra está à disposição. Venerável Mestre, pedindo a palavra o irmão Vitor Hugo. Irmão Vitor, a palavra é sua. Deixa eu liberar o meu... Isso. Fechou? Estava liberado, tu fechaste. Abriu? Agora. Abriu. Ótimo. Que coragem, venerável mestre. Eu fui acometido neste momento, depois de uma palestra maravilhosa como essa. É indescritível a mim a forma como impactou. Muito boa e necessária. Irmão Rogério Bom, o irmão se declarou em determinado momento que era irmão da loja Guzmão Fortunati, número 61, adormecido. E eu até espero, irmão Rogério, que adormecido não estejamos nós, porque a importância dessa palavra nos toca exatamente, assim me pareceu, na nossa individualidade mais do que no coletivo da área empresarial. Porque eu começaria pela individualidade para chegar na área empresarial e diria assim, eu já tive uma experiência na Johnson & Johnson há 45 anos atrás e que me causou muita surpresa na ocasião, e aquilo eu tenho gravado até hoje. Era um tipo de um lema que existia na Johnson & Johnson que dizia assim, é preciso mudar com urgência. Há 45 anos atrás, perguntava, mas o que tem que mudar com urgência? Atitude. Hoje nós sabemos acreditar que as coisas estão mudando e acompanhar essa mudança. Nós vemos, pela forma como o irmão colocou, as empresas buscando a sua atualização, buscando a sua identificação no mercado, que aconteceu, que está acontecendo e de como será. E as pessoas estão se preparando para isso, porque as empresas são um ente abstrato que se conveniou existir, se registrou e se tem elas como uma entidade, mas as pessoas permanentemente estarão aí, estiveram no passado, estão hoje, estarão depois, em qualquer tipo de existência que se coloque. Essas pessoas têm que estar se capacitando a essa vivência nova que nos está sendo colocada. Eu, pessoalmente, procurei me adaptar a esta nova mudança.
Eu entendo que ainda posso ser de bastante utilidade como profissional liberal, que foi a minha característica, sempre fui assim. Entendo que hoje eu posso dar alguma colaboração importante daquilo que as pessoas estão precisando para atravessar, que é conhecer a si mesmo. E eu estou fazendo a parte final do meu curso de psicanálise. E penso que ela pode ser muito útil para mim, porque eu vou trabalhar exatamente naquilo que gosto, adaptando as pessoas para esses novos tempos, mas também adaptando as pessoas para que elas se entendam como podem ocupar esses novos tempos no seu desempenho profissional. Então, acho que é muito importante a conscientização das pessoas, acreditar na sua potencialidade, porque há pouco tempo atrás nós dizíamos, eu não me dou bem com essa ferramenta de culpa. Mas há pouco tempo atrás nós não sabíamos operar nem direito o nosso forno de micro-ondas. Hoje nós não podemos nos omitir dessas ferramentas. Hoje elas têm que estar par e passo junto conosco nas nossas atividades e acreditar em si. É o início, me parece, da caminhada para que nós possamos ser úteis na forma como vai se descortinar esse mundo daqui para frente. Era essa a colocação, e se o irmão tiver alguma coisa a nos comentar a respeito, e se eu estiver acertado ou não, é bastante importante que o irmão coloque, porque nós saímos daqui hoje com os nossos salários regiamente pagos. Obrigado, meu irmão. Gostaria de agradecer a contribuição, belas palavras, e sem dúvida concordo totalmente com o que foi dito. E eu acrescentaria que uma das coisas que a gente pode, todos nós podemos ser, ao mesmo tempo, mentores para as pessoas que estão em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, buscar mentores para nós que estamos em desenvolvimento. Ou seja, ninguém é tão humilde que não possa ensinar alguém e ninguém é tão sábio que não possa aprender com alguém. Acho que essa é a questão mais importante. Mas, para isso, a gente tem que se dar conta de que nós, ao mesmo tempo, vamos aprender e vamos ensinar. E é lógico, dentro a gente fala das transformações nas organizações, mas elas jamais vão se transformar, de fato, se as pessoas que lá dentro estão não se transformarem, não aprenderem com o que está acontecendo, não se permitirem aprender e não se permitirem ensinar. Acho que essa é uma questão que a gente precisa ter bastante clara também. Muito bem, meu irmão. Mais alguém, Bonetinho? Venerável mestre, eu gostaria de fazer uma observação, além de parabenizar o irmão Rogério pela excelente explanação, trazer, corroborando também com as palavras do irmão, trazer uma experiência da minha área, da área jurídica, onde, por exemplo, os irmãos que labutam nessa área como advogados ou como membros do Poder Judiciário sabem que funciona dessa forma. Nós temos no Poder Judiciário o que se chama a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. Normalmente, as audiências dos juizados especiais elas são realizadas no período do final da tarde para a noite. Sempre foi assim. E a Lei 9.099 prevê a realização de 2 audiências, né, com as partes. Uma audiência de tentativa de conciliação e uma audiência de instrução e julgamento. Há muitos anos eu converso, tanto com meu sócio como com outros advogados, e aqueles que estão me ouvindo aqui, que são advogados, sabem disso, acerca da desnecessidade de nós termos 2 audiências nos juizados especiais. Primeiro porque a primeira audiência, ela praticamente, dificilmente se consegue conciliar as partes numa primeira audiência. Dar-se-ia para se realizar apenas uma audiência de conciliação e instrução e julgamento, né, para tentar, no início da audiência, se conciliar, não sendo possível, então se produzem as provas e o processo vai para julgamento. Esse é um fator que já economizaria tempo das pessoas. Mais ainda, a gente sempre discutiu por que não realizar essas audiências, isso 2, 3 anos atrás, por que não realizar essas audiências por videoconferência? Mas não é que agora, com a pandemia, estão sendo feitas dessa forma as audiências, não só no juizado especial, por incrível que pareça, mas em todo o Poder Judiciário. Não há mais necessidade das partes se deslocarem
pegarem os seus veículos, saírem dos seus escritórios, das suas casas, se deslocarem, gastando combustível, produzindo uma poluição gigantesca, movimentando toda a família para ficar 1 hora no trânsito para chegar no fórum, para fazer uma audiência de 10 minutos e voltar para suas residências, gastando luz do Poder Judiciário, gastando salário, hora extra dos funcionários do governo, do Poder Judiciário. Não há mais essa necessidade. E tomara, Deus queira, que permaneça dessa forma para sempre. Então, a pandemia não trouxe só coisas ruins, mas trouxe também coisas muito boas e que eu acredito vão continuar daqui para frente. Irmão Rogério, muito obrigado mais uma vez pelas suas palavras. Fico à disposição do irmão também, se o irmão quiser complementar algo com relação a essa minha experiência na área jurídica, eu lhe agradeço. Eu acho que é uma das áreas onde transformações vieram para ficar. A mesma questão, a telemedicina, mesma questão, teve um irmão que falou a respeito do curso de psicanálise. Até pouco tempo atrás, o Conselho de Psicologia não permitia esse tipo de consulta à distância, o Conselho de Medicina não permitia esse tipo de consulta à distância. São transformações que vieram para ficar e é exatamente isso. Poupa tempo, poupa deslocamento, favorece justamente até o acesso para pessoas que talvez não conseguissem vaga para fazer uma consulta porque o dia... as pessoas se atrasam nas consultas, acabam ocupando outros espaços e acaba tendo uma margem de segurança ali nas consultas. Então, são coisas que me parece que vieram para ficar. Concordo totalmente. Tudo bem. Gostaria de usar a palavra, venerável mestre. Fica à vontade, irmão Bonato. Primeiramente, irmão Rogério, parabéns pela sua explanação. Aprendi muito. Eu tenho 72 anos, meu irmão. Sou professor de quadro negro e giz. Quando me falaram que eu daria uma aula numa lousa eletrônica na Escola Superior do Ministério Público, eu me apavorei. Lousa eletrônica, onde a pesquisa, o que se vai falar para os alunos, na hora se coloca na lousa. É um acórdão do Supremo Tribunal Federal, de qualquer tribunal do país. Eu estou dando aula na Escola da Magistratura, aqui de casa, desta mesa, no meu escritório. E eu tenho alunos, e a escola tem alunos fora do estado, até alguns fora do país. E a experiência, irmão Rogério, tem sido muito gratificante. O feedback que nós fazemos nos mostra que realmente essa ferramenta veio para ficar. Porque conversando com os alunos, eles fazem a pergunta ali na hora e nós dialogamos, nós trocamos ideias. Não é aquele professor numa plataforma, num nível superior, que eu sempre fui contra, parece que coloca o aluno como subjugado, esquecendo-se que a realeza em sala de aula é o aluno, porque o professor tem que se dedicar ao aluno. E esta ferramenta veio igualar aquele que tem um pouco mais de experiência e que vai distribuir a experiência com aqueles que estão buscando um caminho melhor sedimentado. Eu lhe confesso, vou fazer 73 anos agora em dezembro, que eu estou realizado. E se me permitirem, eu vou continuar nesta sala de aula virtual até os 100 anos. Enquanto eu me sentir útil, eu já disse para os alunos, só vocês poderão me expulsar de sala de aula. Porque o que eu mais gosto de fazer é passar as experiências de vida e aquilo de conhecimento que nós temos. E o irmão passou muito bem esse conhecimento. Continue assim, irmão Rogério. Distribua esse conhecimento. Não seja egoísta em ficar para você esse conhecimento. Todos nós, maçons ou não maçons, mas principalmente os maçons, temos a obrigação de tornar feliz a humanidade. E tornar feliz a humanidade, acima de tudo, é pelo amor, sim, pela fraternidade, mas pela distribuição do conhecimento, que o irmão fez muito bem. E eu me espelho no irmão para continuar.
Muito obrigado. Como disse o irmão Vitor Hugo, estou com o meu salário regiamente pago. Obrigado, que o grande arquiteto do universo o proteja. Muito obrigado pelas palavras. Venerável mestre, só para complementar o que o irmão Bonato falou sobre aula, eu então vou ter que dar um pitaquinho aqui. Saiu hoje à tarde, né, o Conselho Nacional de Educação aprova juntar os anos letivos de 2020 e 2021 e ensino remoto até o fim do ano que vem. Então, já é uma orientação do Conselho Nacional de Educação, que é o órgão responsável por assessorar o MEC, né? E então isso aí agora fica sob a decisão do MEC de aprovar, e isso aí vai desde a educação básica até o ensino superior, né? Sejam elas públicas, as instituições públicas, privadas ou comunitárias. Saiu hoje à tarde, às 6h30 da tarde, mais ou menos, um pouco antes, essa notícia. Então, provavelmente teremos aulas remotas por mais um ano, né? Pelo menos. Peço a palavra, venerável mestre. Fica à vontade, meu irmão. Primeiramente, parabenizar o irmão Rogério pela excelente aula que tivemos. E eu queria colocar uma coisa com ele, que ele tem um monte de pílulas, né? Ele está largando pílulas para soluções dos problemas que estão emergindo agora. Pode ser até meio sarcástico que eu posso colocar, ainda mais fazendo parte dessa ordem, mas a história nos prova que em todos os momentos que se tem um caos, o caos veio para crescer. Eu creio que essa pandemia para países tipo Brasil, país emergente, eu creio que veio fazer mais bem do que mal, respeitando as pessoas que se foram, as pessoas que sofreram com esse mal. Porque isso nos forçou a nos redesenhar, reinventar. A própria ordem teve que se reinventar, porque é o que estamos fazendo agora. Eu queria só que o irmão Rogério fizesse uma colocação nesse ponto de vista. Se o mal que a pandemia fez a todos, mal ao profissional liberal, ao empresário, à sociedade em si, todo o conjunto, se não foi um bem, se o mal não foi um bem, essa que ele não colocasse alguma coisa a esse respeito. Obrigado. Obrigado pela pergunta, meu irmão. É uma questão interessante a gente tentar extrair algo positivo, mesmo das coisas mais negativas que a gente tem aqui viver na vida. Sempre a gente, no mínimo, aprende algo com uma dificuldade. No mínimo, a gente aprende como não fazer alguma coisa. No mínimo, a gente aprende que não podia ter confiado numa determinada pessoa ou numa determinada situação. Então, eu concordo que esse olhar positivo, ele nos ajuda sempre a superar. Grande parte da inovação que nós temos é oriunda do período de guerra e do período pós-guerra. Então, a guerra, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, todas essas guerras, elas foram tenebrosas, mataram milhões e milhões de pessoas. Sim, isso é inegável e é muito triste. O que teve de bom? Muitas das inovações que a gente está vivendo hoje, inclusive computador que eu estou usando e que muitos dos senhores vocês estão usando para conversar agora, se deve em função da corrida armamentista e posterior corrida espacial, em função de guerras, Guerra Fria. Ou seja, tem coisas boas que emergem dos problemas. Eu terminei a minha conversa dizendo que a gente pode escolher se a gente quer se achar vítima, se a gente quer ficar olhando ou se a gente quer construir algo melhor. Se a gente escolher construir algo melhor, a gente precisa enxergar o que tem de bom que está acontecendo nesse momento. E eu endosso muitas das coisas que já foram ditas. Eu provavelmente não estaria conhecendo vocês se não tivesse acontecido isso. Vocês falaram, poxa, a gente está tendo a oportunidade de conversar com irmãos do Brasil inteiro.
de outros países, eu poderia dizer a mesma coisa. Quantas pessoas novas, quantas ideias novas, quanta cultura diferente, quantos modelos diferentes de se fazer as coisas a gente está tendo contato agora, em função de tudo isso que aconteceu. São coisas boas. Mas se eu ficar apenas na minha casa pensando, poxa, olha que tristeza, quantas pessoas morreram, eu não posso sair, eu não posso viajar, meu dinheiro está acabando, isso, ok, eu vou entrar num parafuso, vou me sentir muito mal, não vou ajudar ninguém, não vou me ajudar. Então, eu concordo, a gente precisa enxergar, extrair, fazer, mesmo que seja um esforço, porque nem todo dia a gente está com uma visão otimista, tem dias que a gente acorda mal. Nesse dia que a gente acorda mal, tem que tomar uma decisão. Não, eu escolho encontrar uma coisa boa. Eu escolho encontrar algo que eu possa compartilhar com alguém. Eu escolho falar com alguém que eu sei que está numa situação de dificuldade para tentar ajudar essa pessoa. Porque quando a gente ajuda alguém, a primeira pessoa que é ajudada somos, na verdade, nós mesmos, né? Quando estamos ajudando alguém. Obrigado, irmão. Muito bem. A palavra continua à disposição. Mais nenhum inscrito, venerável, mas o irmão pode liberar o microfone e falar, né? Exatamente, exatamente. Vamos deixar os irmãos à vontade para, se quiserem falar, levantem a mão ou liberem o microfone e façam o seu comentário, por favor. Peço para entrar novamente, venerável, para me penitenciar e pedir desculpas ao irmão Rogério, porque fiz a intervenção e não parabenizei pela brilhante palestra. Irmão, meus parabéns, foi muito oportuna a sua palestra e eu acredito que nós estamos nesse caminho realmente, eu acho que sem volta, né? É por aí mesmo a coisa. E eu só fico em dúvida, irmão Rogério, se após a pandemia, essa facilidade que nós temos através do Zoom, através do Meet e outros tantos aplicativos, isso não será comercializado a ponto de nós termos uma despesa para podermos ter isso, né? Talvez, após pandemia, talvez a gente tenha que pagar um pouco mais por essa facilidade, né? Porque isso vai gerar um interesse, né? No momento, me parece que está sendo tudo liberado em função desse sistema, dessa situação que estamos passando, né? Mas... Essa palavra, irmão Sérgio, veneravelmente. Olá, irmão. Primeiramente, queria parabenizar o nosso palestrante, o irmão Rogério, por nos instigar, né, com essa visão, ainda que breve, de um futuro que não está muito longe, está logo ali. De fato, conforme o irmão já falou aqui, as grandes crises, seja ela guerra, ou seja ela de doenças, elas tiveram todas como consequência positiva um grande desenvolvimento, uma aceleração do desenvolvimento. Vou citar um exemplo para não voltar tanto até coisas até da Idade Média, mas nós tivemos a chamada Guerra Fria, e que trouxe uma série de inovações e trouxe um desenvolvimento muito acelerado e muito grande na área de telecomunicações, através dos satélites, espiões, enfim, então, mas enfim, hoje nós estamos utilizando esse mecanismo graças a esse desenvolvimento, que num momento era uma coisa que assustava o mundo. Nossa, vamos todos ser vigiados, vamos virar robôs. Hoje a gente vê que não é isso. Com relação também que colocasse, irmão, em relação a tentar olhar um pouco mais na frente, e ainda aproveitando o gancho do que estamos fazendo nesse exato momento, alguém lá atrás, creio que aí entre 10, mais ou menos em torno de 10 a 15 anos no máximo,
olhou para o futuro e pensou que poderia levar o conhecimento através desses canais. E surgiram várias universidades, várias faculdades que passaram a ministrar o conhecimento à distância. Isso é um segmento, é um nicho que tende, com essa pandemia, a se consolidar. O que era visto até algum tempo atrás com uma certa desconfiança, porque, em tese, a qualidade fica prejudicada, que não é a mesma coisa que presencial, tal. Isso é coisa do passado. Agora, daqui para frente, esses que tiveram uma visão lá atrás, 10, 15 anos, eu não sei, estou sondando um número, esses vão começar a colher, já estavam colhendo, mas vão consolidar a partir de agora, graças à crise da pandemia. Parabéns de novo, Rogério. Desculpe. Venerável. Deixa eu ver. O irmão Luiz Braz está abrindo o microfone. Sim. Venerável mestre. Pode falar, Luiz. Venerável mestre, eu também adorei a palestra. Eu acho que realmente o conhecimento que o palestrante nos passou foi realmente muito bom. Foram momentos assim realmente excelentes, esses que nós passamos com o palestrante. Só eu quero observar uma coisa, que hoje, por exemplo, eu estava ouvindo uma mãe falando que o seu filho ele não conseguia acompanhar, por exemplo, as aulas remotas, porque ela não tinha internet em casa. E eu acredito que essa realidade é uma realidade de boa parte da nossa população, não apenas aqui do Brasil, mas mundo afora. Então, eu ouvindo a palestra, sabe, com muita atenção, eu vi o seguinte: cada vez mais nós estamos repartindo, através de um grande abismo, o mundo entre as pessoas que têm esta possibilidade de fazer toda essa comunicação, esse tipo de comunicação, que foi muito bem colocado aqui, com as outras pessoas que vão ficar completamente fora de tudo, não é? Então, realmente, olha, o mundo que foi colocado através da palestra é um mundo realmente sensacional, é de deixar a gente emocionado. Só que eu acho que nós, como maçons, nós temos mais do que obrigação em pensar em fazer não apenas nós mesmos felizes, mas eu acho que nós temos que pensar também uma forma de fazer com que a sociedade possa ser também muito feliz. Eu acho que o mundo que hoje que foi mostrado através dessa pandemia, sabe, é um mundo que realmente eu acho que evoluiu. E o palestrante mostrou muito bem esta evolução. Mas é um mundo que fez com que o abismo entre o que tem muito, a elite, e o que tem nada, sabe, os pobres, eu acho que ele se abriu realmente bastante. Mas a palestra foi muito boa, com toda certeza. Muito bem, meu irmão. Venerável. Só fazer aproveitar. O irmão Rogério está querendo responder ali, vamos deixar ele. Desculpa. Se me permite, eu só queria fazer um comentário concordando com o irmão Luiz Braz, de que é fato, né? Porque o que está acontecendo é que quanto mais conhecimento, quanto mais meios a pessoa tiver, mais acelerado vai ser o desenvolvimento dela mesma. Então, nós que temos a fortuna de ter uns aos outros, em primeiro lugar, e segundo, um celular bom, um computador bom, uma internet razoável, a gente vai estar bem à frente. Mas nesse sentido, existem dois projetos que eu creio que talvez vocês tenham ouvido. Um projeto é de uma empresa chamada SpaceX, que é uma que fez um lançamento há pouco tempo atrás aí de uma primeira aeronave, primeira nave espacial privada da história, né, que levou astronautas da NASA. A SpaceX, que é do mesmo proprietário da Tesla, que é os veículos elétricos, ela tem um projeto de colocar centenas de satélites ao redor do mundo, de modo a prover internet gratuita, ou com um custo muito baixo, em qualquer ambiente. E existe um outro projeto do Facebook, que também quer fazer isso através de balões semelhantes aos balões meteorológicos.
Então, seria uma forma de incluir, por exemplo, aquelas pessoas lá no interior da África, no interior do Brasil, em regiões menos privilegiadas, ou no meio do oceano, numa ilha remota. Quer dizer, essas pessoas também passariam a ter um acesso à internet de razoável qualidade através desses projetos, que provavelmente nos próximos 2 ou 3 anos vão começar a dar frutos. Permito-me, venerável, então, complementar aí. Essa informação aí do irmão Luiz Braz, a preocupação do irmão Luiz Braz a respeito da mãe cujo filho não tinha acesso à internet, ou coisa assim, o que está acontecendo hoje, o Estado está provendo a internet gratuitamente para todos os alunos. Então, nós que damos aula, todos os alunos da rede pública estadual estão conectados ao Google Classroom, tem a internet gratuita para estudar. Então, nesse aspecto aí, o governo do estado conseguiu equiparar todos, né? E os alunos podem ter a internet gratuitamente durante esse período, né? Parece que a nível municipal ainda não conseguiram fazer isso, esse patrocínio com as operadoras. Mas a nível estadual isso está funcionando muito bem. Mas, irmão César, isso parece que saneia uma parte, né? Porque tem o problema dos equipamentos, né? Nós temos aí computadores em casa, fones de boa qualidade. Sim, não. Mas é que grande parte da população não tem acesso a isso. Essa internet gratuita é proporcionada ou direcionada, vamos dizer assim, especificamente para celulares. Porque eles entendem que qualquer um tem um celular, né? Mesmo aquele... Não, eu estou te dizendo porque a gente tem conversado muito sobre isso. Mesmo aqueles alunos carentes, eles até dividem o celular com mãe, com pai, com filho, com irmã, mas tem um celular na família. E esse celular, então, a internet é gratuita para que ele possa assistir às aulas, né? É nesse aspecto. Não no computador, não no PC, mas no celular é gratuito, através do aplicativo Google Classroom. Ok. Muito bem, meus irmãos. Alguém mais, Bonatinho? Chegará o dia que tomara, Vilmar, aí só colaborando com o que tu falaste, até acho que era um projeto do governo municipal do Marquesan, irmão Rogério, bom também, se puder nos auxiliar, quando do início da gestão, que para cada aluno matriculado na rede pública municipal ganharia não um smartphone, mas um tablet, né? Eu não sei se isso foi levado adiante, não foi. Se eu não me engano, no início da gestão do governo Marquesan existia esse projeto, né? E Deus queira que agora com essa pandemia isso possa se realizar não somente em nível municipal, mas também estadual e federal, né? Para que a gente consiga então, além da internet, também dar aos alunos um meio de conseguir estudar, né? E se dedicar melhor aos estudos. Talvez seja melhor até mesmo, já que os alunos há uma evasão muito grande escolar, né? Talvez esse sistema auxilie os alunos a aprenderem, né? Ok. Eu lembro de um projeto em que foram distribuídos alguns laptops e foram, acho que uma iniciativa ou da Microsoft. Eu lembro que vieram, mas eles eram muito limitados, não servia para nada. Nem para joguinho não servia. É isso mesmo, irmão. Mas o irmão Donatinho, esse projeto existe, só que eu ainda não vi ele ser, vamos dizer assim, implementado. Na Google, o Google tem a intenção de oferecer o Classbook,
que é um tablet, né, específico para educação. Então, o aluno ali teria todos os aplicativos do Google Classroom para poder desenvolver o seu aprendizado na sala de aula. Mas é um equipamento, vamos dizer assim, específico para isso. Ele não pode ser, não é utilizado para outra intenção que não seja o de estudar, né? Mas ainda não vi nenhum. Ainda não foi colocado à disposição da rede pública. Irmão Rogério, só mais um comentáriozinho, me permita. Hoje estamos todos, bem na moda, estamos todos nos impressionando, alguns se impressionando com a realidade do home office. Mas se a gente for olhar bem a fundo mesmo, essa prática de ter mais de unidades de funcionamento distanciadas trabalhando em conjunto, não é uma coisa tão nova na indústria, isso já é feito há muito tempo. Por exemplo, na indústria de confecções existe a figura da facção. O que é a facção? São pequenas empresas, pequenos empresários que geralmente que trabalham em casa, que fazem parte partes do processo de montagem, por exemplo, de uma roupa. Para quem já teve a oportunidade também de conhecer grandes fábricas, até porque é paixão nacional, acho que até mundial, as fábricas de automóveis também trabalham por um sistema de prestamistas, que são outras empresas pequenas. Claro, não é home office, mas a estrutura é similar. Então, já é uma coisa, parece muito nova, mas já é muito testado há muito tempo. E, claro, com a facilitação dos avanços tecnológicos em relação à comunicação. O avanço que aconteceu, a aceleração da transformação que aconteceu nesses meses, foi muito para as pessoas das áreas administrativas, das áreas de desenvolvimento de projetos, onde se percebeu uma coisa que já acontecia com a área de software, por exemplo, desenvolvimento de software, de sistemas. Muitos dos desenvolvedores de sistemas, de programas para computador e aplicativos de celular, nunca entraram numa empresa. Eles trabalham na casa deles em qualquer lugar do mundo. Então, isso já é uma prática para esse tipo de empresa. Mas o que se percebeu é que, de repente, tem um espaço em bancos, grandes lojas, lojas Renner, enfim, qualquer grande cadeia de Magazine, Zafari, né? Pegaram as pessoas de escritório, 1.000 pessoas, 700 pessoas, vão para casa, vão trabalhar em casa, não tem necessidade dessas pessoas estarem lá, não tem necessidade daquela estrutura, e aí gerou uma outra questão, o que fazer com esses espaços ociosos. Então, existem diversas empresas que já estão com o desenvolvimento de novos espaços de coworking, que é aqueles onde a gente vai lá e aluga um espaço, uma posição de trabalho por dia, por hora, pelo que seja, né, em função até mesmo dessa grande quantidade de ociosidade de espaços que vão acontecer. Eu tive a oportunidade de visitar a Fiat em Turim e a Volkswagen em Wolfsburg, na Alemanha. E a realidade é muito nessa linha que o irmão Vilmar colocou, né? As empresas sistemistas ao redor, que entregam um prazo muito ajustado, as peças, e aquilo é uma cadeia muito, muito, muito ajustada, talvez uma das cadeias mais ajustadas da indústria mundial seja a indústria automobilística, além da indústria da aviação. Pegando o gancho daí, irmão, se eu podemos continuar falando, Venerado? À vontade, irmão. Pegando daí essa colocação que eu fiz, até bem tive a oportunidade de visitar fábricas da Honda, tanto de motocicleta quanto de automóveis no Japão. E uma outra coisa que chamou a atenção e que também foi abordado durante a tua palestra é o planejamento a médio e longo prazo. Por exemplo, eu visitei o setor de pesquisa da Honda, ele trabalha com projeções para 5 anos. Na época, em 90, talvez até já seja mais adiante hoje. Então, são coisas que nem você falou em um determinado momento, são óbvias, mas precisa fazer.
precisa da iniciativa. Venerável, Muito bem. posso... Pode, meu irmão, Luiz Praça. Olha só, eu li algum tempo atrás, não faz tanto tempo assim, quando se começou a discutir a revolução no ensino, da escola sem muros. Isso nos países mais avançados, não é? Que um dos atos, pelo que eu entendi, consistia em passar conhecimento em tablets para os alunos, não é? Que iam, na verdade, para casa, estudar a lição e depois fazer esse retorno, sabe, para os professores. É uma escola sem muro. Só que isto só é viável, claro, que não é nos países de primeiro mundo. Nós aqui estamos muito longe disso. Muito embora essa notícia de que se colocou a internet para todo mundo, mas eu ouvi hoje ainda a entrevista dessa mãe se lamentando porque o seu filho não conseguia, na verdade, seguir os estudos, porque na casa dela não tinha internet. Não é? Era a informação que ela passava para dizer da dificuldade que o filho dela tinha. Bem, muito obrigado, meu irmão. Mais algum irmão, algum comentário, por favor? Irmão Pena, por favor. Irmão Rogério, meus parabéns pela sua palestra. Gostei muito, aprendi bastante. Essas mudanças vão exigir também uma adaptação de legislação ou regulamentação. Eu me lembro da época do BIP. A Justiça do Trabalho estava à disposição do empregador, aquilo tinha hora extra, tinha uma série de coisas. Qual é a sua expectativa com relação também à velocidade, à possibilidade de ser veloz essas mudanças? Era isso. Interessante questão, irmão Pena. A gente percebe que antes dessa questão de trabalho, a gente teve algum outro conjunto importante de transformação que exigiu que a legislação corresse para entender o que estava acontecendo e se transformar. Vou dar um exemplo, os carros por aplicativo. Quando os carros por aplicativo surgiram lá no Vale do Silício, 2012, 2013, era ilegal lá. Depois, gradativamente, as legislações foram se ajustando e aonde chegava o Uber, né, a Didi, que é o 99, e esses outros carros pelo aplicativo, chegava na cidade e na cidade era ilegal durante um certo período. A legislação ia se transformando, ia se discutindo, e hoje não são muitas as cidades no mundo onde carro por aplicativo é ilegal. São poucas as cidades onde isso é ilegal. Passou a ser uma coisa natural e parece que a gente sempre usou na nossa vida chamar um carro por aplicativo, quando na verdade faz uns 5 ou 6 anos que a gente faz isso. Então, pode ser, a gente olhando, poxa, mas vai ter que mudar toda a legislação com relação a teletrabalho e todas essas questões. Vai ter que fazer muitos ajustes, né? Mas eu acredito que as coisas vão se acomodar, se ajustar de uma forma que permita que essa facilidade seja implementada. Eu concordo com o que foi dito aqui e vou ressaltar mais uma vez. Nós temos uma condição privilegiada, grande parte da população não tem. Né? Mas hoje existem colégios de excelência onde se paga mensalidade de 4, 5 mil reais e existe a escola no meio da vila caindo aos pedaços. Então, isso já existe. Né? O que vai acontecer? Vai continuar existindo aquele aluno que vai ter um super ultra mega celular, um super ultra mega tablet e vai continuar tendo aquele aluno que vai ter talvez um celular emprestado pelo Estado que mal e mal ele consegue ver. Então, vai continuar a existir uma diferença e uma injustiça que já existe hoje. Eu não vejo que se criou uma nova, maior injustiça. Eu acho que não se resolveu um problema que deveria ter sido resolvido. Essa é a minha percepção. Obrigado. Bem, meus irmãos, alguém mais quer fazer uso da palavra? Então, nós vamos só um pequeno aviso, meus irmãos, para todos. Na próxima semana, a nossa sessão virtual será realizada na segunda-feira, e não na terça, como estamos habituados, porque a loja Caridade número 10 do Uruguai, que é a nossa co-irmã e com quem nós temos tido intervisitações,
nós faremos uma sessão conjunta com a Loja Caridade e eles pediram para que fosse feita no dia 12, que normalmente nós estaríamos lá em visita com eles. Então, será feita na segunda-feira, dia 12, a reunião conjunta com a Loja Caridade. Os irmãos vão receber amanhã mesmo já o kit, o acesso a essa reunião, e nós estaremos encaminhando também um acesso pelo Zoom para as cunhadas que estão querendo também conversar entre elas. Meus irmãos, mais uma vez, o meu muito obrigado. Vamos passar a palavra para o irmão Orley para que ele faça um encerramento. Irmão Orley, por favor. Irmão Orley. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Inicialmente, agradecer a presença do irmão Beno Becker, que, por motivos particulares e familiares, teve que se ausentar, e, em nome também, agradecer a presença do irmão Irineu Oliveira, o irmão Ubirajara, o irmão Werner, irmão Ronaldo Santos, irmão Bezerra. Citando esses irmãos, estou também agradecendo a todos os irmãos que estiveram presentes. E, mais uma vez, a Loja Adair Figueiredo se sente muito honrada e privilegiada em contar com palestras desse quilate, em especial também a de hoje. O irmão Rogério Bon já foi saudado, elogiado e merecidamente, talvez tenha sido até pouco pela qualidade da sua palestra. Então, a Loja Adair Figueiredo fica muito grata a todas essas colocações que foram feitas e cabe a nós sermos vítimas, espectadores ou protagonistas destas mudanças que estão acontecendo e que acontecerão. E agradecendo ao grande arquiteto do universo de nos ter oportunizado essa convivência, essa interatividade maravilhosa que houve. Mais uma vez, nos sentimos lisonjeados em receber a todos esses irmãos e palestrante desse nível. Muito obrigado e retorno a palavra ao nosso venerável mestre para que dê o encerramento. Muito obrigado, meu irmão. Eu reforço os agradecimentos da Loja Adair Figueiredo, ao irmão Rogério, pela palestra brilhante que nos deu, e nossos agradecimentos também a todos os irmãos de outras lojas que estão aqui participando da nossa reunião. Desejando a todos que o grande arquiteto do universo nos ofereça uma semana melhor e um breve retorno às nossas reuniões presenciais. Um grande abraço a todos e boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem seja. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Irmão Boa Pena. noite. Irmão Pena. Boa noite, meus Bom irmãos. descanso. Obrigado pela reunião maravilhosa. Irmão Pena. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão Rogério. Obrigado. Irmão Pena. Estou ouvindo, Fernando. Tá, não, tu já combinaste com o nosso irmão Oscar o trabalho para segunda-feira? Sim. Tá, sim. ok. Tá bem? Tá preparado, então? Está preparado, está preparado. Tá, ok. Tá bom. Obrigado. Venerável, nesse momento, estou me afastando porque eu preciso ir ao banco depositar o salário régio que eu recebi. Tá bom? Põe um pouco na minha conta aí. Quem que te manda a conta, Vitor? Eu te mando também. Já que estamos na era digital, não vai no banco, Vitor. Agora tu tem que comprar Bitcoin.
Bitcoin. Não, Bitcoin aí não tem a minha total confiança. Eu sou muito velho para essas coisas. Obrigado pelo convite. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Ok. Werner. Tudo de Grande bom. abraço, irmão. Irmão Werner. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, Werner. Melhoras pra ti aí, tá? Obrigado. Te cuida que tu tem analgésico Que que tu tá camisa, usando? hein? Só de ladinho. Qual é o analgésico que tu tá usando, Werner? Eles me deram um diclofenaco, mas é muito fraco. Estou tomando Tilenol 750. Tramadol é bom para isso. Tramadol. O problema é que eu tenho uma outra doença muito mais grave que me limita muito a medicação. Ah, ok. Nós estamos aí. Obrigado, irmãos. Boa noite para vocês. Boa noite para todos aí. Ô, Werner, um abração. Pega um peixinho lá no Zé para mim. Cadê o Mozart? Entrou e já saiu? Ô, Não, Mozart. tá aí ainda. Eu queria falar com ele, rapaz. Ô, Mozart. Ô, Mozart, aparece. Ele não O mostra. Mozart, não viu o Mozart aí hoje? Só aparece o nome dele aqui. Vitor, tu que és também um assíduo leitor e gosta de estar sempre pesquisando obras maçônicas, nós tivemos uma receptividade muito boa a nossa loja e já agendamos com ele, né, Venerável? Para o dia 20 de outubro, o irmão João Anatolino. Sim, ele é de Santa Catarina. João Anatalino. Ele é de Santa Catarina, não é? Não, do interior de São Paulo. Ele não é médico? Ele não é médico? Eu não sei se ele é médico. Ele mandou o breve currículo dele. Ele é do interior de São Paulo. Deixa eu ver aqui. Se não me engano, eu já uma vez interagi com ele numa conversa que nós tivemos. Ele ia fazer uma viagem para os Estados Unidos, ia fazer algumas observações lá e eu dei algumas sugestões para ele que ele gostou bastante, embora eu nunca tenha ido. Vitor Hugo, tu sabe, nós fizemos convite para um outro irmão que é professor do curso de maçonologia, que é o irmão Kenny Ismail. Sim. Então, também esse é de Santa Catarina. Então, problema, o Vitor Hugo, que ele concordou em fazer a palestra, mas ele nos colocou numa situação de que nós teríamos que dar uma contribuição de R$1.000 para uma entidade que ele está ajudando e organiza, mas não especificou a entidade, não, sabe? Me deu a impressão de que ele está cobrando pela palestra e eu não sei muito bem como é que eu respondo isso. Acho que a loja não vai se dispor a pagar R$1.000 por uma palestra, né, tio? Não está entre os nossos hábitos e costumes, né? Pois embora ele seja uma pessoa conhecida, tudo, não... Bueno, então eu acho que vou acabar agradecendo, dizendo que a loja, infelizmente, em função da pandemia, tem as suas dificuldades financeiras e que não vai poder... Primeira oportunidade. É grave. Machado, eu sei que tu é rico e quer pagar, mas não precisa, Machado. Deixa para lá. Eu ia falar com o palestrante, mas aí eu fiquei Vocês iam gozar muito comigo, eu sei que vocês iam cair na gozação. Que eu estava decepcionado comigo mesmo. Eu sou aposentado. O que eu vou fazer para melhorar minha coisa, para melhorar a coisa? Como aposentado aí. Mas tu já tá, Machado, mas tu já tá melhorando, tu já aprendeu a usar o Zoom, tu já sabe usar, tá falando, tá. Só não conseguiu instalar ainda o fone de ouvido. Não, deixa aquele fone de ouvido. Estava com fone de ouvido. Só te atrapalhava aquele fone de ouvido. Machado, toma banho de sol, a vitamina D, e faz meditação. Eu tomo. E faz meditação também.
Como? Meditação. Não, isso eu não sou Fazer muito ligado. meditação, meditar. É muito bom para o espírito. Eu não sei, né? Não, mas eu tenho que fazer. Essas coisas tudo é só para mim. O que eu vou fazer para os outros, para ajudar os outros. Machado, quer fazer uma coisa boa, faz uma cachaça para mim, que a minha acabou. É mesmo, Manda eu vou aí pegar. O Machado faz uma cachaçinha gostosa. Eu já tive a oportunidade de receber. Não é verdade. Quem é que não recebeu na loja? Me diga. Quem? Quem? Tu não recebeste? Mas teve um ano que eu distribuí 45 vidros de cachaçinha. Lembra disso? Sim, até as crianças ganham cachaça. 45, tu não recebeu? Pô, eu tentei, tu tá me perguntando o que pode fazer, eu tentei, tu não deixou, agora tu já me desmoralizou aí. Eu recebi sim. Recebeu? Ganhasse lá no resto? Claro, foi no primeiro, pelo menos que eu participei, festa de encerramento, que foi lá na Associação de Juristas. Isso, lá. Bonato, lá. Tá no Bonato, né? Isso, exatamente. Me lembro. Mas eu nem lembro mais disso, eu já estou... Você pode mandar outra, não tem problema. Maiorzinha também, não tem problema. Bonato dizia... Lembro que o Bonato falava assim, já vem lá o Machado com as cachaçinhas dele de novo. Lembro? Por 45 vidros de cachaça. Hein, Machado, naquela época ninguém dava valor para cachaçinha. Agora, com a pandemia, nego fica em casa no final de semana sem ter o que fazer, tem que entrar para dentro de vez em quando uma garrafinha. Ah, é verdade. Acabaram com as cachaçinhas. Vilmar, uma coisa interessante que eu preciso te dizer. Para não esquecer a cachaçinha do Machado, não pode tomar tudo de uma vez só, senão a gente esquece. Pois é. Ainda bem que não precisa pagar, porque aí também esquecia de pagar, né? A minha evaporou. Com a minha cirurgia, meus irmãos, com a minha cirurgia que eu tive, eu abandonei a produção artesanal. Não. Eu diminui muito. A produção caía, tu ficava fazendo e bebendo, né? A produção, ó. A produção se foi. Mas, Machado, não pode comer a galinha, rapaz, tem que comer só o ovo. Está produzindo 1 litro, não pode tomar 1 litro, tem que tomar meio só. Eu tenho um saldo aqui, se vocês vierem aqui em casa pegar, talvez saia alguma coisa, viu? Melhorou, já melhorou. Tem ainda lá. Tá bom, gente. Diz que é bom para comer. Aquela propaganda que sai na televisão. Os primeiros que chegarem levam. Tá? Pessoal, vou me retirar que a família está chamando aí. Boa noite. Estou com fome. Um abraço. Boa noite para você, gente. Boa noite. Irmão Pedro, depois vamos falar. Sim. Depois vamos seguir a nossa conversa lá. Sim. Isso, ótimo. Tá bom. Boa noite. Oscar? Tá quase pronto. Oi. Tá me ouvindo? Tô. Tu tem um negócio de animal aí, de gato, cachorro? Isso mesmo, tem uma clínica veterinária. Onde é que é? É aqui perto da Igreja São Francisco, perto do Hospital Cardiologia, no bairro Santana. Tu pode me mandar por e-mail aí alguma coisa a respeito? Mando sim. Tu tem o meu e-mail aí? Tenho sim, irmão. Pode deixar que eu vou mandar. O meu filho tem aquele gato que eu te mostrei, das netas. Às vezes precisa de alguma coisa, de alguma... Claro, com certeza. Me manda, se for possível, essa semana ainda, esses dias. Pode deixar, irmão.
Tu tem o meu e-mail, está na agendinha. Tenho sim na agenda. Pode deixar que eu vou mandar com todo prazer. Tá, me manda aí. Se tiver um prospecto, uma coisa. Pode deixar. Tá bom. Manda Obrigado. um gatinho brinde. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Grande abraço. Amanhã eu te ligo. Pode deixar, irmão. Desculpa não ter atendido. Que isso? Boa noite, irmão. Um abração para você, viu? Boa noite. Boa noite, Vitor Hugo. Boa noite.